Terminei aqui minha barrinha e acho que alguém andou ouvindo aqui. O dinossauro australiano. Parei aqui agora, andei de bike, tava andando ainda. Tem que voltar pra casa, né? Ai, mas cansei. E eu tô... Pra quem quer saber, né? Eu tô andando de bike e eu tento não parar pra andar. Então, nem que eu diminua a marcha, mas não parar. Pra dar um esforço maior, né? Que a gente só cresce quando se esforça, não adianta. E olha só onde é que eu parei aqui, pra descansar um pouquinho. Acho que eu já mostrei esse lugar antes. É uma parte do canal aqui que tem de Gold Coast. Mas enfim, o que eu quero falar agora é sobre o custo de vida aqui da Austrália, que é um assunto que interessa aí muita gente e que me interessou também antes de vir pra cá. Então eu anotei aqui no celular. Esse aqui não vai dar pra fazer pedalando porque é muita coisa pra abordar. Então eu vou explicar aqui um pouquinho. Todos os gastos eles vão ser por semana, tá? Porque aqui a gente, que nem eu falei em outro vídeo, não é uma regra, mas quase todas as empresas eles pagam semanalmente. As 3 empresas que eu trabalhei, eles pagaram semanalmente. E eu não conheço ninguém, eu acho que recebe a cada 15 dias ou mensalmente, como que é no Brasil. Passarinho. Então vamos lá. O que mais pesa, não só aqui na Austrália, mas em todos os países, é a questão da moradia. E quando vim pra cá eu tava alugando um quarto. Aí depois eu me mudei pra outro quarto. Pensei que era um jet ski, mas é só um barulho estranho. Enfim, e agora a gente tá alugando um apartamento. A gente alugou, esse apartamento foi em novembro. Perto ali do meu aniversário. E a gente paga $520 por semana. Então cada um paga 260, né, se for dividir em casal aí. E é o mais caro que tem realmente, que a gente paga. Qualquer pessoa acho que paga aqui, a moradia é sempre o mais caro. Então, se tu for alugar um apartamento pra ti, aqui em Gold Coast especialmente, a gente mora aqui em Surfers, que é bem no centro aqui da cidade. A gente paga 520 e a média aí de um apartamento de um quarto é entre 500, 600. Aí 2 quartos já vai pra uns 700. Pra te ter uma noção, né? Mas se tu for alugar só um quarto, tu vai pagar entre 300 e 350, geralmente. Se tu tá pagando mais que isso num quarto, provavelmente ele é uma suíte, né? Aí eles cobram mais caro. Ou às vezes quando vai morar de casal em um quarto, numa casa compartilhada, aí também geralmente fica uns 450, 400 por aí. Se eu lembrar de mais algum custo, eu posso até botar aqui na tela pra ficar mais fácil de comparar. Então beleza, a moradia, a gente no caso tem... Pô, tem um monte de formiga aqui, deixa eu sair daqui. Então a moradia a gente tem incluso água, luz, condomínio. A gente não paga nada, a gente só paga os 520 ali por mês e é isso aí, tá tudo incluído. Deixa eu ver o que mais. Internet, ele não tem internet esse apartamento. Ele tem TV a cabo, mas a gente nem usa. Eu uso bastante YouTube e Netflix, então a gente não precisa pagar TV a cabo, mas está incluído, enfim. Internet a gente usa do meu celular. Eu tenho um plano que eu já comentei. Eu pago $55 por mês. Aí eu vou dividir por semana para ficar mais fácil aí na tela. Então eu tenho acho que é 240 GB ou 300 GB. Sei lá, eu sei que nunca falta internet. Eu pago 55 por mês. Aí eu roteio sempre a internet pro computador. E o computador ele fica no HDMI na TV. Até daria pra comprar um Chromecast, aqueles aparelhinhos. Mas não vejo necessidade. O computador ali ele serve pra gente. Vamos ver aqui o que mais tem na lista. Outro gasto que não tem como escapar também é o calção. Então na parte ainda de moradia tu vai ter que deixar um calção. No caso a gente deixou o calção de um mês. Quando tu vai alugar quarto com alguém, às vezes é um mês, às vezes são 2 semanas. Nunca vi passar de um mês, eu acho que, se eu não me engano, tem uma lei. Eu lembro quando a gente fez ali com a imobiliária, acho que tinha uma lei dizendo que tinha que ser o calção máximo de um mês, se eu não me engano. Mas beleza, a parte de casa ok.
Mercado, que também gasta bastante, que é outro gasto que também não tem como fugir, tem que fazer mercado. Se tu for comer só fora, tu vai gastar bem mais. Também em qualquer lugar do mundo é assim. Então o mercado a gente gasta aí por semana geralmente uns 150, talvez um pouquinho mais. Mas aqui é uma média, então a média seria 150 por mês. A gente não deixa de comprar nada que tem interesse, sempre tem carne, frango, salmão. Geralmente tem esses três, ou um desses três, ou dois desses três. Que mercado é uma coisa muito pessoal, né? Mas geralmente a gente gasta esse valor. Lazer. Aqui também é muito pessoal, mas a gente gasta aí... Eu vou falar os valores, não vou falar o que a gente gasta de lazer, eu vou falar mais ou menos o que custa as atividades de lazer que tem aqui. Então, se tu for jantar fora, em 2 pessoas tu vai gastar uns $70. Assim, eu tô falando janta normal, um prato para cada, pode ser um vinho aí, ou uma cerveja e um refrigerante. Se tu quando vai sair fora, tu pega sobremesas, tu pega umas 3 taças de vinho, 3 Coca-Cola, isso não é muito variável, né? Mas um prato para cada, um refrigerante e uma bebidinha, $70. Fast food geralmente é 18 o combo, bebida, lanche e refri, nas maiores redes aí que tem. Outro custo aqui que eu pagava, né? A quadra de tênis a gente pagava, quando eu jogava, na verdade, $7 a hora. Então também é um valor bem legal, bem baratinho. Transporte. Aqui em Queensland eu não sei até quando que tá, mas todo o transporte público tava 50 centavos o trajeto. Então você pegava o tram, o ônibus e aquele barco, né? Não lembro o nome da palavra, mas o barco. 50 centavos sempre o trajeto. O trem também, tem o tram e o trem, né? O tram é aquele que é elétrico e é do meio da cidade. E o trem geralmente é entre cidades. 50 centavos o trajeto, muito barato. E quando eu cheguei aqui não tinha ainda essa promoção aí do estado. Então, mas eu pagava assim, era o que? R$1,80, R$1,90 o trajeto. É que dependia do trajeto, tu pagava mais, né? Quanto mais longe, mais pagava. Era meio que dividido em zoneamentos, mas agora tá 50 centavos só. Mas antes já era barato, agora tá basicamente de graça. Uber, tu vai pagar aí $25 a viagem, geralmente. Eu não fiz muitas viagens aqui, mas mais no começo, quando eu ainda estava sem carro, né, em moto, que eu usava mais o Uber, porque às vezes não, quando eu trabalhava num bairro um pouquinho mais distante, e o ônibus levava 1 hora, aí de Uber era 20 minutos, aí às vezes quando eu saía de trabalho, que eu pegava às vezes um turno mais tarde, né, então eu saía de trabalho ali umas 10 e pouco, aí o ônibus era 1 hora para chegar em casa quase meia-noite, aí eu pegava o Uber, eu me dava esse luxo aí. Roupas. Eu não lembro quanto eu paguei esse casaco aqui, mas eu acho que eu já falei num vídeo. Mas enfim, essa camisa aqui que eu tô, camisa da Nike, legalzinha, paguei $30, comprei 2. Essa bike aqui, eu paguei $150. O capacete eu comprei no Kmart, eu paguei, acho que foi $25, eu vou botar o preço aí. Esse negocinho aqui eu falei no último vídeo que eu ganhei, mas seria $20. Essa garrafa aqui a Isla também ganhou, então de grátis. A câmera 420 e um peixe pulou gigante lá no lago, mas não dá pra ver, mas enfim. Outros gastos, livro, geralmente tu vai pagar entre $25 e $35, livro novinho. Acho que seriam esses os gastos, que foi o que eu lembrei, assim, que gastos que a gente gasta por semana. Mas tem um gasto que é um dos mais caros que tem, que geralmente quando a gente vai fazer intercâmbio, às vezes a gente não pensa nesse gasto específico, que é o gasto da escola. A escola e o visto em si, né? Porque quando vim pra cá eu já vim com tudo pago, já tinha pago todo o intercâmbio e vim com uma reserva financeira aí pra não precisar trabalhar. Mas no caso não dá pra não ficar sem trabalhar, daí eu já arranjei um emprego e assim foi indo, para parar de gastar os reais do Brasil. Mas o gasto de escola, quando tu vem aqui, se tu já tá com tudo pago, e teu intercâmbio geralmente vai ser o quê? Em 5, 6 meses? Geralmente, tu vai provavelmente renovar, porque 5, 6 meses é muito pouco para te conhecer um país diferente,
que nem o meu objetivo aqui foi realmente entender essa cultura. Eu sempre quis fazer intercâmbio, né? Não vou entrar nesse assunto aqui, mas é um gasto geralmente que a gente não leva em conta quando vem fazer, ou já leva em conta, porque tu já parcelou no Brasil tudo e vai continuar pagando lá no Brasil. Mas terminando teus 5, 6 meses, tu vai querer renovar. E daí é um custo que vai ter que entrar na tua planilha aí financeira, que é o gasto de escola e visto. Então, para renovar, eu renovei para 1 ano e... eu nem lembro, porque eu renovei em dezembro, a gente está em junho agora. E o meu visto e a minha escola iria até abril. Meu visto vai até abril, 2026. Mas enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, mas tu vai ter que separar aí mais ou menos... Eu pago 340 por mês. Então vou botar o gasto aí semanal de tudo que eu já falei até agora. Mas eu gasto aí por semana o que? Uns $500? Eu tenho que fazer a conta, mas por mês eu gasto aí uns $2.800. Com tudo, absolutamente tudo. Porque eu tenho uma planilha financeira que eu fiz lá em 2015. Vai fazer 10 anos que eu uso isso pra controlar meus gastos. Porque se tu não sabe pra onde tá indo teu dinheiro, tu tem que saber pra onde tá indo teu dinheiro, entendeu? Pra tentar ser o mais eficiente possível. É que eu sou um pouco preguiçoso, então eu gosto de fazer o dinheiro trabalhar pra mim. Mas enfim, então tu tem que saber onde tá indo teu dinheiro. E esse é um gasto que as pessoas geralmente não levam em conta quando vem pra cá. Mas a escola, ela pesa no bolso. O visto também, porque agora aumentou também as taxas de visto. Porque a Austrália aqui, ela tá tentando barrar um pouco a imigração, porque tá gerando vários problemas. Também não vou entrar nisso, mas assim, o problema não é a imigração por si só. São alguns tipos de pessoas que têm valores totalmente diferentes com a cultura aqui australiana e que gera muitos problemas. Mas, enfim, é um assunto muito complexo que eu não vou entrar aqui, mas para custo de vida acho que seria isso. Eu não anotei aqui quanto que dá tudo que eu gasto por mês ou por semana, mas eu vou deixar anotado aí porque como eu tenho a planilha lá de gastos, é só dividir o valor por 4 e aquilo ali. Acho que seriam esses os gastos, então. Se ficou alguma curiosidade aí, ou alguma coisa que tu quer saber, algum gasto específico, tu coloca aqui nos comentários que depois eu respondo, tá bom? Agora eu vou terminar o meu pedal aqui, 1h47, 30 km, tem mais uns 10 para chegar em casa. Depois aí eu boto quanto deu. Até a próxima aí.